Seja muito bem-vinda ao Raio-X número 10. Eu sou Ana. Gente, hoje ó, não vou parar mais essa gravação, porque a dicção hoje está de centavos. Então, ao invés de ficar nesse padrão de tentar começar a gravar, travar, parar a gravação, começar de novo, vou seguir adiante, como eu estava falando. Eu sou a Natane. Sou mentora de destrave sistêmico de resultados e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algo que me surpreendeu ontem e aproveitar também para falar um pouco mais de como funciona o método de destrave. Vou começar explicando um pouco sobre o método. Esse método, ele começa com a criação de estados desejados. O que que isso significa? Digamos que nós estamos aqui no estado atual. O estado atual é onde estamos vivenciando um problema que nos travou, está nos impedindo de evoluir. O estado desejado é aquele momento onde o nosso eu do futuro já resolveu esse problema. E esse exercício da criação do estado desejado nos ajuda a sair dessa vibração de trava para acessar recursos que fizeram com que o nosso eu do futuro resolvesse o problema. Essa é a primeira etapa do método. Em seguida, nós utilizamos outras ferramentas, outras práticas para fortalecer e construir na prática esse estado desejado. E aqui é que entra o que me surpreendeu ontem. Eu encontrei uma gravação do exato momento onde eu construí o estado que eu estou vivendo agora. Foi muito incrível revisitar aquele momento, porque eu vi a criação disso que eu estou vivendo. E eu achei, assim, incrível por conta dos detalhes que eu falei. Eu estou aqui pensando se eu disponibilizo pelo menos um trecho dessa gravação. Ainda não sei porque eu não falo apenas sobre essa parte, né, do estado desejado. Tem outras coisas nessa gravação, mas eu quis trazer essa referência, contar para você sobre esse episódio para compartilhar essa virada de chave de que eu já estou vivendo aquilo que alguns meses atrás eu nem imaginava. E eu criei, de fato, naquele dia. Aquele dia foi dia 3 de agosto, e muita coisa aconteceu de lá até aqui. Eu revisitei padrões que eu acreditava já estarem resolvidos dentro de mim, mas vi que na prática não estavam muito bem resolvidos. E quando aquele tema voltou para minha vida e eu revisitei, trabalhei, vi que precisavam fazer alguns ajustes, caiu a ficha do que exatamente ainda estava me travando de viver isso daqui. E ao resolver essa questão, cá estou eu vivendo o estado desejado que eu criei há 8 meses atrás. Talvez você pense, nossa, mas demorou. Uma coisa tão simples, gravar um vídeo, demorou 8 meses para você ter coragem. Não era sobre ter coragem, porque, opa, porque eu já havia gravado alguns vídeos, só que eu não conseguia manter a constância. Tanto é que no primeiro, acho que foi no primeiro raio-x, eu falei que um dos desafios desse
desse momento aqui, da criação dos raios-x, era justamente manter a constância, porque eu sempre começava e parava. E isso porque eu sempre partia de um lugar de busca. O que mais eu preciso saber? Eu preciso estudar mais isso, preciso estudar mais aquilo. Qual a estratégia que eu vou utilizar? E eu não me permitia seguir o meu impulso de sentar e gravar. E é muito interessante ver como algo que há alguns meses atrás era extremamente desafiador para mim e que agora eu estou conseguindo. Hoje já é o dia 10, oficialmente concluí já um terço do desafio. E isso me mostra como aquilo que a gente constrói e sustenta tem o potencial de virar realidade. E ontem eu também estava refletindo sobre a questão, como que eu posso falar isso? É porque, assim, minha mente abre várias abas. Então, ontem eu estava refletindo sobre várias coisas, e sobre esse ponto específico, era em questão de revisitar o meu mapa, e quando eu falo meu mapa, é o meu mapa astral, por onde eu me guio e me reencontro quando eu sinto que estou um pouco desalinhada. E também era sobre a minha narrativa. Porque desde que eu decidi trabalhar com infoprodutos, a minha intenção era construir algo que fosse meu. Então, é algo que nasce da minha história. E por isso a minha narrativa ela está sempre assim sendo refinada, porque eu primeiro processo a minha experiência e depois encaixo na narrativa que eu estou construindo. Então eu estava refletindo sobre isso ontem, porque o foco da minha narrativa é a construção do autopertencimento. Eu já fui muito aquela pessoa que buscava validação externa. Eu era extremamente dependente de validação externa. Isso também me travou por muito tempo. Me fez me graduar em uma faculdade que, desde o quinto período, eu já sabia que não era exatamente aquilo que eu queria para minha vida. Enfim, tudo isso em busca de aprovação, principalmente dos meus pais. Então, desenvolver o meu autopertencimento foi a chave para que eu me permitisse me conhecer de verdade e me experimentar nesse lugar de criadora da minha própria vida e não apenas participante da realidade construída pelos meus pais. Então, eu estava refletindo sobre isso ontem, né? Porque ainda estou na saga de me encontrar no Instagram. Tenho pensado muito em questão de conteúdo para lá. Gente, aqui é tão mais fácil. Eu construí um espaço aqui que me traz muita leveza, sabe? Sentar aqui, falar, compartilhar o que eu estou refletindo nos últimos dias, tem me feito muito bem. Tem me feito ocupar o meu lugar de fala, coisa que antes eu não fazia, né? Como eu já falei em outros vídeos, eu assumi a identidade de observadora, fiquei muito boa nesse lugar de observar
o ambiente ao meu redor, os padrões, só que eu não comunicava, porque eu queria evitar conflitos. E conflitos não necessariamente de discussões ou brigas de fato, mas eu não queria causar nenhum desconforto. Então, eu preferia me sentir desconfortável do que deixar outras pessoas desconfortáveis ao expor as minhas percepções e o meu ponto de vista. Então, eu fiquei muito boa em ser a observadora. E essa nova identidade que eu estou construindo agora, que a comunicadora é fazendo essa integração entre essas duas identidades, está sendo possível através desse espaço aqui, porque eu observo o que eu estou vivendo, processo isso e comunico aqui para deixar de referência. Inclusive ontem estava pensando que isso daqui, essa documentação desse processo, é algo muito rico para mim, eu do futuro. Que eu fico pensando assim, imagina, lá no futuro, quando eu já for uma líder, né, eu vou poder mostrar para as minhas mentoradas onde eu comecei, mostrar como eu lidei com a construção dessa minha identidade comunicadora. E isso vai ser incrível, porque elas vão ver, né? Inclusive, vou mandar já um oi aqui para elas, queridas mentoradas. Isso daqui está sendo uma construção em que eu já sinto que será uma boa referência para vocês. Então, criar aqui no YouTube está sendo muito terapêutico, digamos assim. Mas no Instagram, né? Eu ainda não desbloqueei essa minha questão. E eu também, sendo bem sincera, ainda não estou focando nisso, porque eu estou vivendo esse processo aqui, né? Então, o meu objetivo é fazer uma coisa de cada vez. E como aqui está fluindo dessa forma tão agradável, eu não quero adicionar mais peso, sabe? Neste momento. Porque, por mais que esteja sendo leve, eu não quero trazer essa sobrecarga da autocobrança que lá no Instagram, em mim, ainda é muito forte. E aqui eu já me acostumei, aqui eu já nem me cobro mais. Tanto é que eu comecei esse vídeo aqui já falando, né? Porque eu tava travando toda hora para me apresentar e eu parei de gravar duas vezes e na terceira eu falei, olha só, acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada, a gente agora vai postar o vídeo do jeito que sair. Não vamos entrar nessa vibe de perfeccionismo, não, porque não temos mais tempo para isso. E eu sei que hoje é um dia delicado, né? Como eu já venho falando nos últimos dias, é, já venho sentindo a lua minguante já faz um tempinho. Hoje, oficialmente, ela entrou nessa fase minguante. Eu mal consegui dormir essa noite. E não tinha, assim, um, um problema, assim, a mente, não sei, assim, sabe aquele momento que a gente sabe, porque é uma influência energética, mas ao mesmo tempo não tinha algo pontual que tirasse meu sono, somente isso. Então, foi uma noite que eu passei praticamente a noite toda em claro e eu percebi que essa questão de ter parado a gravação duas vezes foi um padrão manifestado por conta dessa energia. E para cada pessoa se manifesta de uma forma diferente.
E a cada ciclo também ela se manifesta de uma forma diferente. Tem ciclos onde eu estou super inspirada na lua minguante, tem ciclos em que eu estou muito cansada, tem ciclos que eu estou muito impaciente. Então, é bom fazer esse processo de autoobservação, principalmente se guiando pelas fases lunares, porque nós mulheres somos cíclicas. E conhecer o- como funcionam os nossos ciclos é fundamental para o nosso autoconhecimento. Então, eu falei, tá bom, não vou ficar apegada nesse perfeccionismo, é só um sintoma. A questão é sair o vídeo e cá está o vídeo finalmente saindo. Eu tive uma ideia também para gravar um outro vídeo, da mesma forma que eu gravei aquele da autocobrança. Então, essa ideia que eu tive foi em relação a como eu construí a minha autoconfiança para estar aqui hoje gravando esse vídeo e fazendo esse desafio dos 30 dias. E basicamente foi isso que eu refleti de ontem para hoje. Amanhã é o raio-x número 11 e entramos na, na segunda parte do desafio, né? Mas enfim, espero que você esteja gostando de acompanhar esse meu processo. Se você está curtindo, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o comentário e vamos seguir em frente porque ainda temos mais 20 dias pela frente. É isso, um beijo e até amanhã.